E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e no vídeo de hoje galera eu estarei falando sobre esboço livre e sobre criar um personagem. Então galera, esboço livre basicamente se trata de uma técnica na qual você utiliza para esboçar o seu personagem. Essa técnica galera é utilizada em qualquer tipo de desenho e é uma técnica onde você só vai traçar o seu personagem. Você só vai trabalhar no esboço do seu personagem. E esse esboço consiste na forma e na pose do seu personagem. O esboço livre trabalha basicamente no esboço do seu personagem, sem trabalhar os detalhes, sem trabalhar as definições e sem trabalhar as características do seu personagem. Agora, esse esboço, galera, não precisa ser bem detalhado. Pelo contrário, ele é um esboço que só vai servir para trabalhar a pose do seu personagem. Você não precisa gastar muito tempo definindo os traços. Você não precisa gastar muito tempo, galera, nesses traços do esboço. Porque, afinal de contas, ele só é um rascunho pensando na finalização do seu personagem. Então, galera, os traços do esboço, eles não precisam ser bem definidos e bem trabalhados. Porque você só está rascunhando o seu personagem, você não está trabalhando a definição dele agora. A etapa de definição e de característica do personagem é a etapa seguinte após a etapa do esboço, galera. Então nessa etapa do esboço, tudo que você precisa fazer é dar atenção ao esboço, dar atenção ao rascunho. É você pensar como você vai esboçar o seu personagem, galera. E é interessante, galera, porque aparentemente essa técnica parece ser simples, mas na verdade ela é bastante complexa, porque você precisa trabalhar bem essa etapa do esboço, sabendo que é ela que irá dar continuidade na etapa de criação do personagem. É interessante e importante que quando você chegue na etapa de definição e de caracterização do seu personagem, você já esteja com o esboço pronto para você trabalhar especificamente nessa etapa agora. Dentre todas as etapas da criação de um personagem, essa etapa do esboço parece ser a mais simples, mas na verdade não, ela é bastante complexa. Eu diria que é a etapa que mais precisa de concentração, porque é ela que dá seguimento, é ela que dá continuidade na etapa de criação de personagem. E é importante que quando você chegue na etapa de caracterização do seu personagem, você não precise mais voltar na etapa de esboço. É interessante que quando você já chegue nessa etapa, você já tem o seu esboço pronto e trabalhe somente na definição do seu personagem, na caracterização dele. Então percebam que quando você está esboçando o seu personagem, você não necessariamente não possa dar algumas características para o seu personagem na hora do esboço. O que você não pode, eu diria que é pular etapas. É no meio do esboço você já querer partir para a caracterização e acabar esquecendo do esboço. Então é importante que você conclua cada etapa do seu personagem, nem que você passe muito tempo fazendo a parte do esboço, mas é importante que você conclua ela. E depois que você concluir, só então depois é que você vai para a parte da caracterização e possa trabalhar tranquilamente nessa parte, nessa etapa. Então olhem só, em alguns momentos eu demarquei algumas características do meu personagem, como por exemplo a espada dele. Não necessariamente eu trabalhei nela agora, mas eu simplesmente demarquei ela ali para que eu possa trabalhar nela só na etapa seguinte. Então em alguns momentos na etapa do esboço você pode fazer isso, você pode demarcar algumas coisas que na hora ali você já imagina para o seu personagem e você simplesmente demarca elas, mas não trabalha nelas agora. Então, é isso que eu estou falando. Você mesmo na etapa do esboço pode demarcar alguns detalhes que você já pensou ali nesse momento. O que você não pode fazer e o que não é interessante de se fazer é deixar o seu esboço incompleto, querer pular essa etapa e já subir uma etapa, já avançar uma etapa e ir logo para o detalhamento. Isso não é muito interessante de se fazer porque você vai deixar as etapas incompletas. É interessante que você conclua cada etapa, trabalhe em cada uma etapa tranquilamente, usufruindo o máximo, para que seu personagem seja concluído e finalizado da maneira que você quer que ele fique. Então, não pule etapas, não faça isso, mas trabalhe em cada uma tranquilamente e dando seu melhor em cada etapa. É normal que você queira detalhar o seu personagem e dar algumas características mesmo ainda na etapa do esboço. Mas a minha dica é que você deixe isso para a etapa do detalhe em si. Então o que você pode estar fazendo é o que eu fiz, é demarcar algumas características de forma simples
apenas para que você não perca a ideia que você teve ali agora e que você trabalhe somente nela depois com mais calma e mais precisão. Para finalizar esse primeiro vídeo, eu quero que vocês entendam que existem as etapas da criação de um personagem e que essas etapas precisam de atenção, cada uma, e precisam ser trabalhadas cuidadosamente. Então, galera, trabalhem em cada etapa, desfrutem de cada etapa e não pulem as etapas. Então, eu diria que é isso, eu diria que você precisa aprender isso primeiramente. E aos poucos, galera, você vai avançando, você vai concluindo seu personagem e finalizando ele. Então, galera, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. E o mais importante, galera, deixe seu comentário. Então, até o próximo vídeo. Valeu, fui!